Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das minhas leituras de março. Março foi um mês de muitas leituras, foram 10 leituras no total, sendo que uma foi um conto e a outra foi um manifesto. Não sei se vocês vão contar como livros, né? Mas assim, se tratando que muita gente estava de ressaca literária, eu acho que foi um número muito bom. Eu que tô de ressaca literária agora em abril, mas né, esse é assunto pro próximo vídeo. E eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês hoje sobre essas 10 leituras. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível pelo número de livros. Os 3 primeiros estão fora de ordem de leitura, não foi nessa ordem que eu li, mas é porque se trata de uma série e eu não quero dar spoilers pra vocês. Os 3 primeiros livros de série que eu li foram esses aqui, da série House of Night, que é o Escondida, Revelada e Redimida, eu acho que essa é a ordem certa, é o 10, 11 e 12. E aqui a gente vai ter o desfecho, né, da série House of Night. Eu não vou poder falar sobre os livros, porque qualquer informação desses livros é spoiler. Mas, né, pra quem não sabe, a série House of Night conta a história da Zoe. E a Zoe é uma menina comum que é marcada para estudar na escola House of Night. Os vampiros nesse universo aqui, eles são marcados e vão viver lá, e são vampiros totalmente diferentes. E essa House of Night é tipo uma escola para vampiros. Então, assim, a Zoe ela vai percebendo que ela é especial para a deusa, que é a Nyx, que é a deusa desses vampiros, e várias coisas vão acontecendo. Basicamente, essa é a premissa da série, são 12 exemplares e eu li os últimos 3. A minha primeira leitura do mês foi um conto em e-book, que é o da Babi A7, A Sombra da Rosa. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Já tem resenha lá no blog, vou deixar aqui embaixo. E ele é basicamente um complemento ao final de A Promessa da Rosa, então não vou poder explicar, né, do que se trata o conto sem dar spoiler pra vocês. Mas é um conto incrível, é o que a gente precisava mesmo da história, e eu amei ter um pouquinho mais desses personagens e ver a forma como o Arthur vai reconquistando a Catelyn ali. E, gente, é uma das cenas de baile mais lindas que eu já vi em livro de romance de época. Então leiam A Promessa da Rosa, já falei dele 1000 vezes aqui no canal, e leiam também A Sombra da Rosa, que vale muito a pena, de verdade. A minha segunda leitura do mês foi da minha autora queridinha, dona do meu coração, Jane Austen, com Persuasão. Essa aqui é até inclusive uma das minhas leituras, das minhas metas de leitura para esse ano. E eu simplesmente amei esse livro, gente, sério, é maravilhoso. A gente vai ter a história da Anne Elliot. A Anne, ela é uma mulher que encontrou o amor da vida dela. Ela chega a firmar um compromisso com esse homem, mas ela acaba deixando o amor da vida dela escapar porque ela é persuadida pela família e por uma amiga de que aquele matrimônio não é o melhor para ela nem para ele. E ela acaba, né, ficando solteira por anos porque ninguém conquista ela como aquele homem conquistou. Anos depois, a família tá já numa situação financeira terrível, porque o pai e a irmã mais velha da Anne, eles são esbanjadores demais, então assim, eles são lotados de dívida e a única forma de pagar é alugando a casa em que eles moram e se mudando para Bath, numa outra propriedade da família, né, para ter uma renda a mais e poder começar a pagar aqueles credores. Essa casa da Anne vai ser alugada para uma das pessoas da família do Frederick, que é o homem que ela amava. E aí que eles começam a ter aquele reencontro. A Anne sofre demais pela forma como ele a vê, sabe, com uma total indiferença. E ela começa a ver ele cortejando outra mulher, que é uma vizinha dela. E é um romance lindo, maravilhoso, como só a Jane Austen sabe escrever. E, assim, ficou assim com orgulho e preconceito no meu coração, de verdade, gente. Eu amei esse livro, recomendo todo mundo. Só tem uma ressalva a fazer quanto a essa edição que eu li. Não sei se vai dar pra vocês verem que eu tô um pouco longe da câmera, mas ó, as letras são muito pequenas. A edição ela tem uma margem bem grande, mas as letras são minúsculas. E pra mim, que tem um problema de vista, me incomodou muito, fez a minha leitura demorar muito mais. Então assim, pra quem tem problema de vista, que nem eu, e gosta de letras um pouco maiores, eu não recomendo essa edição. Eu talvez, né, acho que eu deveria ter comprado aquela que são separadas, sabe? Mas enfim, uma leitura maravilhosa, gente, vale muito a pena. E depois de Jane Austen, a gente tem que ler um autor muito bom, de peso, pra gente não se decepcionar. Eu escolhi Julia Quinn com Uma Noite Como Esta, que é o segundo livro do quarteto Smythe-Smith, e que a gente vai ter a história da Anne e do Daniel. O Daniel é o irmão do Honoria, da personagem do livro anterior, e ele tá de volta depois de anos exilado na Itália por uma besteira que ele fez. Então, assim, ele foi afastado de tudo que amava por um erro que cometeu. E a Anne, ela é governanta dos sobrinhos, das primas do Daniel, e ela que substitui a Sarah no livro anterior, no Sarau. Então, assim, é lá que ele vê ela pela primeira vez e ela chama muita atenção dele pela aparência.
Só que o que ele não sabe é que a Anne também carrega um segredo de que ela foi afastada de tudo que ela amava por um erro. Então são dois personagens marcados por seus erros, pela mudança de vida, e assim, é linda a história, em que pese aqui o romance lindo que vai surgindo entre os dois, nós temos também uma pessoa tentando matar um dos dois ali, que vai ser revelado só no final do livro, e é muito interessante saber disso e ter esse pouquinho de mistério, essa pontinha de mistério em um romance de época, que é algo que não é comum de se ver, e vale muito a pena a leitura. Outra leitura do mês de março foi A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes, que se tornou meu livro favorito da autora. Aqui a gente vai ter duas histórias em paralelo. Em 1916, a história da Sophie, que era casada com Edward, um pintor, que vai para o fronte, e ela tá ali com a irmã vivendo de uma maneira bem precária depois da invasão dos alemães na França. E ali ela tem um quadro que o marido pintou dela, e quando os oficiais alemães descobrem esse quadro, começam os conflitos de interesse, e a história dela vai se desenrolando, e em que pese, em 2000, a gente tem a Lily em Londres, que tem o último presente que o marido deu para ela na lua de mel, que é um quadro chamado A Garota que Você Deixou para Trás, e que ela tem muito apego emocional àquele quadro e àquela garota que está retratada ali. E ela vai conhecer um outro cara antes, depois da morte do marido, que está justamente procurando este quadro, porque a profissão dele é procurar obras que foram perdidas, né, durante as guerras. Então a gente vai ter ali o conflito de interesse, a gente vai conhecendo a história da Sophie, a história da Liv, e vai tendo aquele desenrolar, né, do julgamento em relação a esse quadro, e eu amei esse livro, eu achei muito interessante, vale muito a pena a leitura, gente, sério. É, pra mim, melhor do que Como Eu Era Antes de Você, todo mundo devia ler esse livro, de verdade. Outra leitura do mês foi Diário de uma Escrava, da Romerlin. Aqui a gente vai ter a história de uma menina que ela foi raptada aos 14 anos e 4 anos depois ela ainda está sob a mercê do sequestrador dela em um buraco sem ver a luz do sol, sofrendo todos os tipos de abuso, dentre eles físico, psicológico, sexual, e sofrendo todos os tipos de tortura. E a gente vai narrar aqui, a gente vai acompanhar aqui o relato, né, dela e vários outros acontecimentos. Não vou falar muito sobre porque tem um vídeo específico dele que vai sair daqui a alguns dias no canal, então vocês vão ter que conferir lá para conhecer quando eu liberar o link aqui nesse vídeo. E é uma leitura muito boa, mas muito incômoda, então assim, é um livro pesado, não é um livro para todo mundo, e eu explico um pouquinho mais sobre ele no meu vídeo. Então, minha penúltima leitura do mês foi um manifesto da Chimamanda Ngozi Adichie, que é Como Educar Crianças Feministas. Ela fez uma carta para uma amiga, né, que fez essa pergunta para ela, e transformou isso num manifesto, em um livrinho, e liberou. E assim, gente, ela faz vários questionamentos pertinentes, várias ressalvas pertinentes sobre a criação de crianças, tanto de meninos como meninas, ensinando essas crianças a se respeitarem, a se amarem como são e a, né, não verem desigualdade entre homens e mulheres. É muito interessante, eu explicar aqui vai ficar muito vago, mas eu acho que todo mundo devia ler. Quem tem filhos, quem não tem, quem pretende ter, quem tem sobrinho, todo mundo lê, entendeu? É muito interessante, vale muito a pena. E essa autora fala do feminismo com propriedade, então assim, eu acho que é bem interessante a leitura. O último livro lido do mês foi 11 Escândalos para Namorar um Duque, que é o último livro da série das Estações do Amor, um romance de época, e eu não aguentei esperar sair no Brasil e acabei lendo em espanhol. Comprei o e-book na Amazon, mas eu vou deixar a capa em português aqui porque a capa em espanhol é horrorosa. E aqui a gente vai ter o último livro dessa trilogia. O primeiro é o do Gabriel, o segundo é o do Nicolas e o terceiro é o da Juliana. A Juliana é meia irmã deles, por parte de mãe, e ela por si só é um escândalo ambulante naquela época, né, onde se passam os romances de época, porque ela é uma italiana de sangue quente que não foi criada para viver naquela sociedade, e por mais que ela tente acertar, gente, ela dá umas bolas fora, assim, ela tem uma personalidade muito forte para viver em sociedade como eles viviam, né, em bailes e aceitar as coisas de boca fechada, enfim. E ela vai acabar gostando do Simon. O Simon é um duque que tá fazendo de tudo para limpar o nome da família, então o que ele menos precisa é mais escândalo. E a Juliana é o oposto disso, mas os dois se atraem e a trama deles é muito mais completa, assim, do que só isso. Envolvem terceiras pessoas, envolvem personagens de uma próxima série da Sarah McLean, e é incrível, é uma leitura muito engraçada. O meu favorito dessa série ainda é o 9 Regras a Ignorar, mas esse também é incrível, maravilhoso e vale muito a pena a leitura. É impossível não se encantar com a Juliana, e até mesmo com o Simon, apesar de algumas vezes você ter vontade de dar umas sacudidas nele. E pra quem se interessar, esse livro sai no Brasil mês que vem, eu acho, mas eu vou confirmar e vou deixar a data aqui embaixo.
E essa foi a minha última leitura de março. Bem, pessoal, é isso. Essas foram as minhas 10 leituras de março. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre elas. Não deixem de comentar, de curtir, de se inscrever, enfim, de ajudarem o canal. É isso. Beijos e até o próximo vídeo.